Fala galera do YouTube, tudo bom? Então, muita atenção nesse vídeo aqui, tá? Todos os vídeos que eu faço aqui, eu trago sempre com seriedade e trago informações que eu entendo serem muito importantes para o jiu-jitsu. Mas o que eu vou falar agora, eu vou estar relacionando o jiu-jitsu à Covid, né? E isso é muito sério. E aí a ideia aqui não é brincar, a ideia aqui é trazer uma informação muito importante para vocês e explicar o porquê que a gente pode fazer essa correlação sim, né, de forma positiva, como que o jiu-jitsu pode estar interferindo beneficamente na Covid, tá? Então fica aí no vídeo, não se esqueça, né, de se inscrever no canal, curtir e o mais importante de tudo, esse vídeo é muito importante mesmo, compartilha esse vídeo com os professores que você conhece, ou os amigos que já estão como instrutor, que estão na frente de aulas de jiu-jitsu. Beleza? Vamos pro vídeo? Então, galera, essa semana, né, saiu na CNN, 4 de março, se eu não me engano, saiu na CNN Brasil, né, uma reportagem dizendo que juntaram as informações, os dados aí do mundo, né, quer dizer, as pessoas desenvolvem a doença grave nos países com maior índice de obesidade. E o que isso tem a ver com jiu-jitsu, Lúcio? Galera, muita gente chega e fala assim, o jiu-jitsu ajuda a perder peso, tá, beleza, mas não é exatamente assim como as pessoas falam, e na maioria das vezes o que as pessoas fazem não é o combate à obesidade, é apenas descer o peso, são coisas totalmente diferentes e a gente precisa muito entender isso. O que eu tô falando é muito sério, senão não só você está se enganando, você está enganando os outros. E por favor, né, vamos ser realistas aqui, a nossa ideia não é essa, ninguém quer, acredito eu, que ninguém vai fazer um trabalho com a ideia de estar prejudicando o outro. Então vamos lá, esse desce, sobe de peso de forma não controlada, cria um vício ali no teu organismo e aí vai gerar alguns distúrbios que você não quer, que vão prejudicar mais ainda a obesidade, né? Ficar sem comer essas dietas loucas que tem por aí, sair dando treino forte, achar que isso é o que vai combater o peso, e aí a pessoa, como eu falei, está focada em descer o peso na balança e não perder, né, de fato, né, combater a obesidade. Mas vamos lá que eu estava falando. Primeiro a gente tem que entender o que é obesidade para a gente entender essa ideia. E abre parênteses aqui, né, abre aspas, lembrando que a atividade física ajuda a combater, né, ajuda nesse combate à Covid. Por quê? Porque a atividade física bem controlada e bem programada, ela está associada ao bem-estar, tanto psicológico, emocional, como fisiológico. E isso é muito importante porque a gente está falando em aumentar, né, a imunidade do indivíduo, do praticante a longo prazo, e o jiu-jitsu vai entrar nessa pegada aí do exercício físico, né? Então vamos lá. O que é obesidade? Só para a gente ter noção do que a gente está falando aqui e por que isso é importante, né? Primeiro, a obesidade, ela é um aumento, né, da quantidade de gordura no corpo. E isso é ruim. Por que é ruim? Primeiro, por que o corpo acumula gordura? Isso é importante a gente entender. Não vou ser muito técnico não, mas só para a gente ter uma noção geral, até para você entender o que eu estou falando de fato, né? Senão vai ser mó baboseira aqui o que eu estou falando e para você. Mas vamos lá. Por que o organismo acumula gordura? A gordura para o organismo é energia. Então imagina você ter dinheiro, tá entrando dinheiro aí no teu caixa direto e você percebe que você não vai precisar gastar todo esse dinheiro. Porque o que você gasta por mês, sei lá, é 100 reais, né? Você gasta 100 reais por mês e só que entra todo dia 1.000 reais. Então o que você vai fazer com 900 reais? Se você é uma pessoa que tende a economizar, né? Se você olha lá para frente, você vai falar, não vou gastar esse dinheiro que pode vir uma crise, pode vir alguma coisa, vou guardar esse dinheiro aqui. E aí você começa a acumular esses 900 reais todo mês. E aí imagina que para guardar o dinheiro, você não guarde em real, né? Em real é um dinheiro aí que vai se desvalorizar, pode mudar. Então você vai pensar o quê? Vou guardar em dólar, vou guardar em ouro. Você guarda em outro tipo de moeda, beleza? Que é uma moeda com maior valor. É a mesma coisa que o seu organismo faz. A glicose para ele, o açúcar que vem do carboidrato, né? É uma partícula menor do carboidrato, ela é a energia do teu corpo, é o dinheiro, entre aspas, aí, do teu organismo. E aí ele não vai guardar como glicose, ele guarda como gordura, ele transforma, ele faz de um jeito que ele consegue estocar, que não vai ficar disponível o teu organismo utilizar.
porque ele entende que ele vai precisar disso em algum momento. Isso é muito importante, né? Porque a energia é o que faz a gente se mover, é o que faz com que o organismo funcione. Então, o teu corpo é o dinheiro dele, ele guarda. Então, teu corpo vai tentar fazer isso sempre, tá? Teu organismo sempre vai tentar guardar energia em forma de gordura, a não ser que você tenha uma patologia para isso, beleza? Então, caso você não tenha, você vai fazer isso. Só que algumas pessoas, por algum motivo, por motivo genético ou por motivo de vivência, a questão social, né, a relação social da pessoa, toda a vivência dela, ela tem um comportamento de comer muita besteira, de comer muita gordura, de não prática de atividade física, ou até prática de atividade física, mas porém com uma vida alimentar, né, com uma cultura alimentar bem ruim, noite de sono mal dormida, bebida alcoólica, uso de drogas, né? Tudo isso faz com que você altere o teu organismo, você acabe sendo prejudicado por causa disso. E aí, pra gente entender, né, de forma geral, o teu corpo começa a acumular mais gordura e esse tecido ele vai crescendo, né? Só que em determinado momento, esse tecido fica ruim, ele começa a agredir o teu organismo. E já se sabe que o tecido adiposo, né, ele produz algumas toxinas, né? Ele produz substâncias que são ruins para o organismo e ela atrapalha o funcionamento de outras células. Ela atrapalha a relação do teu organismo com a glicose, ela atrapalha a relação do teu organismo com alguns hormônios, ela já está associada a doenças cardíacas, né? Ela também está associada a doenças circulares, cardiorrespiratórias, ela está associada a problemas de circulação, então distúrbios hormonais, problema que aí você pode ter problema de tireoide, entre outros distúrbios. Você pode ter a diabetes, né? Você criar resistência à glicose, né? A resistência à insulina, que vai ajudar a glicose a entrar dentro da célula. E aí teu corpo passa a não produzir a insulina de forma eficiente e essa glicose não entrar na célula, então ela fica disponível no sangue por muito tempo, o que pode causar um problema muito grande para o teu organismo, que aí você tem a diabetes, que normalmente vai ser a diabetes tipo 2, que é a resistência à insulina, e aí você acaba produzindo insulina de forma insuficiente, né? Aí a insulina vai para a célula, quando ela tenta fazer com que você entre na célula, por causa do tecido adiposo, dessas inflamações, essa inflamação da célula de gordura faz com que quando a insulina chegue, a informação dela entre a membrana da célula até quem ela tem que ativar de fato lá dentro para pegar a glicose, a gente chama de cascata de proteínas, isso não acontece. Então, existe uma estruturazinha, uma outra proteína lá dentro que vai pegar a célula, vai pegar a glicose, que ela não é ativada, ela não é informada. Então, a glicose não entra. Então, continua muita glicose do lado de fora e com isso, teu corpo produz mais insulina. E essa alta de insulina vai desregular outros hormônios no teu organismo. Isso aí é um problema muito sério. E aí, além de baixa imunidade, entre outras coisas. Por que eu falei tudo isso? Lúcio, tu falou pra caraca, e o que isso tem a ver com jiu-jitsu, né? Então, porque esse tipo de comportamento fisiológico, ele agride muito o teu organismo, deixa o teu organismo muito debilitado. Lembrando que a Covid, além de baixar muito a tua imunidade, ela também agride muito a questão respiratória. E você precisa de um organismo mais saudável, você precisa de um organismo que consiga combater isso. E se a gente está falando que você já tem problema cardiorrespiratório, ou é propensa a ter problema cardiorrespiratório, lembrando que quando você fica entubado, né, quando a pessoa fica entubada por causa da Covid, por exemplo, ela vai depender, ela já vai ter uma agressão grande aí essa questão respiratória e também uma exigência maior da parte cardíaca, né? Lembrando que o coração e o pulmão eles funcionam em sincronia. E aí você vai, esse tempo parado, né, já vai ter uma agressão muito grande à sua questão de imunidade, maior ainda do que já tinha antes, né? E você com problema de circulação, com problema relacionado à glicose, que aí vai questão da utilização de energia no corpo, olha só que caos que a gente está criando ou que a gente está aumentando, né, dentro do organismo da pessoa. Então, por isso que é muito importante a gente entender por que o jiu-jitsu tem a ver com isso. Vamos lá. O jiu-jitsu é uma atividade física, é um exercício físico, né? É um exercício físico, para ser bem
bem mais exato, né? Que a gente consegue controlar o que está acontecendo dentro dele. E aí, eu não posso pegar uma pessoa e falar assim, vem aqui que você vai fazer jiu-jitsu e você vai combater a obesidade. Não, não vai. Se fazer exercício por fazer combater a obesidade, todo mundo que fizesse exercício não ia ser obeso. Consegue entender isso? Então, como que o exercício físico, então, consegue combater a obesidade? Ele precisa estar estruturado. Não confunda perder peso, não confunda baixar o peso na balança com o que você está deixando de ser obeso. Não é isso. Você está baixando o peso na balança. Preste atenção. Se o cara tomar termogênico desregulado aí, que nem um louco, se ele deixar de comer carboidrato, que nem um louco, se ele treinar de casaco ou treinar com saco plástico, como esses malucos fazem aí, que nem um louco, ele vai abaixar o peso na balança, não vai? Só que isso é saudável? Ele realmente está deixando de ser obeso? Ou ele pode estar gerando um distúrbio hormonal também? E quando ele parar de fazer isso, ele vai ter um pico muito maior, né, de desordenado no organismo, ele vai ter muito mais capacidade de desenvolver uma compulsão ou uma obesidade mais agressiva. Entende comigo? Então não é só baixar o peso, então cuidado com isso aí, não é só saindo deixando teus alunos treinar e você tá combatendo a obesidade, não existe isso, tá? Beleza? Então o que você tem que fazer? Você tem que estruturar um treino, você tem que montar um treino que realmente, tá, vai fazer com que o organismo da pessoa a longo prazo, e isso é muito importante, que isso não é de uma hora para outra, a longo prazo realmente combata a obesidade. E aí o que a gente precisa entender? Primeira coisa, tá? Eu tenho que entender que para eu tirar a célula da gordura, para eu tirar a gordura lá da célula onde ela tá, ela precisa ser quebrada. Então eu preciso criar treinos que necessitem que ela saia de lá. Isso é a primeira coisa, mas isso é o mais fácil que tem, beleza? Se você botar a pessoa para fazer atividade durante um tempo aí, ela vai ter essa necessidade. Eu preciso criar meios para que ela consiga ser transportada para a musculatura. Então eu preciso criar vasos sanguíneos nas musculaturas que vão estar ativas. E aí isso aí já precisa de uma coisa mais específica, tá? Então eu preciso criar mais vasos sanguíneos, né? Aí eu preciso de uma alimentação saudável para que o teu organismo tenha, né, uma proteína que consiga pegar a gordura e levar por esses vasos sanguíneos. Eu preciso que essa gordura, que esse ácido graxo agora que foi quebrado, né, ele consiga entrar dentro da célula. Então eu preciso fazer com que ele entre dentro da célula. Então a célula, ela tem que estar ativa para que ele entre, ela tem que ter essa necessidade, né? Depois eu preciso que lá dentro da célula ele consiga ser utilizado como fonte de energia dentro de um espaço muito específico da célula. Eu vou falar o nome, mas não precisa gravar. Ele chama de mitocôndria. É lá que essa gordura vai ser quebrada em algumas partes, vai ser arrancado algumas coisas dela para que ela produza energia. Isso é muito importante. É aí que a gente realmente pega a gordura e elimina a gordura em forma de energia para ser utilizada, tá? Então presta atenção. Eu tenho que criar mais estruturas onde ela é quebrada como fonte de energia de fato dentro da célula. E não só ter mais estruturas dessas, né? Essas mitocôndrias. Eu preciso que elas sejam muito eficientes nisso. Então não preciso ter muitos pedreiros para construir uma... não é só ter muitos pedreiros para construir uma casa. Você precisa que esses pedreiros sejam eficientes. Imagina eu ter 100 pedreiros e eles não são eficientes. Só criei lá. Então não é qualquer treino. Tu consegue entender comigo? Tem treinos que criam, né? Que criam mais estruturas, mas elas não são eficientes. Elas não trabalham direito. Então não adianta. Eu preciso fazer com que elas tenham mais enzimas lá dentro para trabalhar mais rápido, para trabalhar de forma mais eficiente, para que eu consiga utilizar o máximo de gordura possível ali dentro. Conseguiu entender isso? Então eu preciso quebrar essa gordura, preciso transportar essa gordura, ter meios de transporte, locais para transportar, eu preciso que ela entre na célula, eu preciso que dentro da célula ela tenha muitos espaços para ser quebrada em forma de energia e eu preciso que todos esses espaços sejam muito eficientes em quebrá-la em forma de energia. Consegue entender isso? Beleza. E como é que a gente vai criar isso, Lúcio? O que o jiu-jitsu tem a ver com isso? De novo, a mesma pergunta. Então, se o jiu-jitsu é um exercício físico, eu consigo mudar. Não é o exercício que faz com que a pessoa consiga perder peso, né? É a forma como se faz o exercício.
a dinâmica como se faz o exercício, a estrutura que ele está disponibilizado, a organização do treino que ele está. Isso é muito importante, é o que eu vou te falar agora. Então presta atenção, eu tenho até vídeos aqui falando sobre treinamentos longos, treinamentos curtos, mas a primeira coisa que você tem que entender é criar treinos, tá? Que deixe o seu primeiro, né? Eu tenho que inicialmente, eu vou montar um planejamento para esse meu aluno, né? Então inicialmente eu preciso criar treinos em que ele fique o máximo de tempo em atividade e para isso esses treinos têm que ser menos intensos, para que o volume seja alto. Lembra? Intensidade baixa, volume alto, né? Então, se o volume tem que ser alto, eu preciso que a intensidade seja mais baixa. E aí, cada indivíduo vai ter uma intensidade compatível para ele, tá? Então, eu preciso treinos longos, galera. Vai botar para fazer técnica? Bota para fazer técnica sem parar por um determinado tempo, né? Vai botar para fazer o rola, bota rolas de 10 minutos, de 15 minutos. Eu não entendo porque as pessoas têm receio de fazer isso. Ah, mas é muita coisa para quem, meu filho? O cara caminha 10 minutos, ele não caminha 10 minutos, ele não corre meia hora na esteira, por que ele não pode treinar jiu-jitsu meia hora? Ah, porque é mais intenso que o cara treina intenso, pô. Se o cara treinar leve, ele vai treinar leve. É você que vai coordenar isso, você que é professor que vai ensinar isso pro cara. Então, vai botar ele para treinar mais lento, por mais tempo. Por que isso, Lúcio? Porque esse tipo de treino, ele tende a criar mais vasos sanguíneos por tempo de estresse, né, desses vasos sanguíneos. Então, nas musculaturas que ele está sendo utilizado, você vai criar mais vasos sanguíneos, então vai ter mais caminhos para levar essa gordura, né, para aquela musculatura, né? Ele faz com que dentro dessas musculaturas, por estresse, você aumente o número dessas estruturas que eu falei, que são as mitocôndrias, que vão utilizar a gordura como fonte de energia. Então isso é muito bom também, tá? E eu consigo também, pensando na parte cardíaca, né, gerar mais estresse de enchimento no coração, dando maior capacidade cardíaca para esse coração, né, do meu aluno. Isso é muito importante, tá? E aí, claro, como eu estou num grande tempo em atividade, o que eu faço? Eu recorro mais à gordura como fonte de energia. Então eu começo a criar mais eficiência, né, em conseguir tirar essa gordura das células que ela está, né, onde ela está armazenada. Consegue entender? Isso é muito importante. Então esse tipo de treino vai me dar mais esse tipo de característica. Então eu vou ganhar um benefício no coração por estresse de enchimento, meu coração vai conseguir se alargar mais, né? Se ampliar mais, ter uma maior capacidade de comportar sangue, é uma saúde cardíaca, isso é muito importante. Eu aumento a quantidade de vasos sanguíneos onde esse sangue vai estar chegando para a musculatura do meu aluno, é uma coisa muito importante nesse sentido, e eu também aumento a quantidade de estruturas que vão utilizar essa energia aí como fonte de energia, essa gordura como fonte de energia. Isso é muito, muito importante. Beleza? Conseguiu entender isso? Anota, cara, anota mesmo. Ou vê esse vídeo várias vezes, não sei qual a melhor forma que você tem de gravar as coisas. Tranquilo? Aí agora eu vou para a segunda parte. Então, eu fiz isso num primeiro momento do treino, eu planejei para poder fazer isso, né? Isso é muito importante. Ah, Lúcio, eu tenho que fazer isso todo dia? Não, você não precisa fazer todo dia. Mas se esse indivíduo, né, ele tem essa necessidade, ou se você tem uma turma com essa necessidade, você pode criar, se você treina 3 vezes, 2 vezes na semana com treinos mais longos e 1 vez na semana pode ser com o teu treino basicão, como você sempre faz, tá? Mas pelo menos 2 vezes na semana. Por quê? O organismo dele tem que entender que a maior necessidade no momento são os treinos longos que ele tem que se adaptar. Se você treina 5 vezes na semana, pode fazer isso 3 vezes na semana e 2 vezes na semana você faz seu treino normal, como você sempre faz. Beleza? Tranquilo? E aí, galera, vai passar um momento por isso, da forma mais básica possível, para você conseguir aplicar isso logo, tá? É isso aí. E aí você pode, se você tem 2 meses para fazer isso, para treinar o teu aluno, né? Você pode fazer 1 mês disso e o segundo mês a gente vai começar a fazer os treinos mais curtos. Mas eu não posso deixar de fazer o treino longo, porque eu quero manter ainda essas capacidades, essa estrutura que eu criei, tá? Porque se eu não treiná-las, eu não vou conseguir mantê-las. Então o que eu faço? Olha só. Então eu já fiz isso, né? Aí, para esse segundo momento, eu penso, estou falando 2 meses, mas podem ser mais, tá? Você inverte. Os treinos curtos ocupam mais dias na semana,
né? E os treinos longos, esses treinos ocupam menos dias na semana. E aí então você fez o inverso, você consegue manter e você começa a dar uma outra ordem, uma ordem maior para o teu organismo, que é esse segundo momento de adaptação que eu vou falar agora. O que é esse segundo momento de adaptação? Eu já criei as estruturas no organismo do meu aluno, tá? E que no caso eu estou dando exemplo de 2 meses. Mas claro, né? De novo, o ideal é você ter mais tempo e é só um exemplo, só para você conseguir visualizar com mais facilidade. E aí, depois que eu criei essas estruturas, eu preciso da eficiência para essas estruturas. E como que eu dou eficiência? Eu tenho que estressar, né, o máximo possível para que ela tenha necessidade de aumentar a quantidade de enzimas que tem nela. E aí eu começo a trabalhar os treinos curtos. E aí os treinos também no tempo de luta da faixa do meu adversário para baixo, né? E claro, quando eu falo para baixo, bem para baixo mesmo. Então, se ele é faixa azul, por exemplo, treina 6 minutos, ele vai ter treinos de 6, mas ele também vai ter muitos treinos de 2, treinos de 1. Isso é muito importante, esse estresse aí mais alto. Se meu aluno tá vindo treinando direitinho, ele já tem capacidade de suportar esses treinos, porque ele já fez essa parte básica muito boa. Então o organismo dele já tem capacidade de suportar esses treinos. E aí, claro, cada tipo de nível de aluno, né? Quanto mais treinado o aluno, maior intensidade ele vai conseguir, né? Mas olha como eu estou aumentando a intensidade para todos os meus alunos, do mais avançado para o mais básico, né? Eu estou aumentando a intensidade para todo mundo, o volume tem que ser menor. Por isso que os treinos são curtos, porque a intensidade tem que ser maior. E qual a necessidade dessa intensidade alta, Lúcio? Agora o sangue vai vir com muito mais pressão, com muito mais força, com muito mais intensidade. Eu vou liberar muito mais hidrogênio na minha musculatura. Eu vou ter um estresse metabólico muito alto nas minhas musculaturas. E com isso, vai fazer com que o teu organismo fale assim, caraca, eu tenho que aprender a lidar com isso aí, eu tenho que dar um jeito, né? Então o que ele faz? Ele começa a dar mais eficiência para essas estruturas que você criou. Então ele vai botar muito mais enzimas disponíveis nessa musculatura, nessas mitocôndrias, esses treinos intervalados curtos, tá? Pode ser, por exemplo, falei 6 minutos, que eu dei o exemplo, pode ser um treino de 6 minutos, só que de 1 minuto ele troca de colega, né? Para pegar um cara mais descansado, para estressar mais ainda o organismo dele, e com isso ele não só, né, tá ganhando aí, trabalhando o organismo dele, né, que a gente está falando de obesidade, mas também ganhando condicionamento, com certeza. E aí conseguiu entender, agora olha só, ele tem muito mais estrutura dentro do organismo que utiliza a gordura como fonte de energia, e ele tem muito mais eficiência para utilizar a gordura como fonte de energia. E esse tempo de treino que você fez com ele, você criou muito mais eficiência em se relacionar com os hormônios produzidos dentro do organismo. Conseguiu entender o que você fez com o corpo do teu aluno, com o jiu-jitsu? Cara, isso você não vai ouvir em lugar nenhum, eu tenho certeza absoluta. Pode procurar aí na internet, cara, pode procurar. Se você achar desse jeito que eu tô falando, desses vídeos que eu trago aqui pra você, pode deixar de curtir o meu canal. Porque, cara, isso não tem lugar nenhum. Na verdade, nem na faculdade a gente aprende isso dessa forma. Beleza? Eu tô trazendo isso pra você da forma mais simples possível. E aí o que eu peço em troca é curtir o meu canal, né? Tá aí inscrito e compartilhar. Então o que eu estou falando aqui salva vidas, não só por causa da Covid. Claro que, né, eu puxei essa ideia porque está acontecendo agora e vale a pena refletir sobre isso, né? Mas algo atual, foi uma notícia muito atual, mas isso é para a vida toda, a gente combater a obesidade. E se você reparar a estrutura do treino, é um treino de condicionamento também, bem estruturado ainda. Tá? Beleza, galera? Espero que você tenha gostado. Eu precisava fazer esse vídeo aqui. Tinha que sair agora. Eu parei aqui, minha esposa estava ouvindo música. Eu pedi para ela desligar para fazer silêncio aqui só para eu gravar esse, que eu precisava muito gravar esse vídeo. Beleza? Então, galera, tá aí. Se você gostou, se você achou bom esse vídeo, envia para os seus amigos que são professores, bota nos grupos de WhatsApp que você tem. Quanto mais a gente divulgar isso que eu falei aqui foi uma aula, tá? Uma aula, isso é uma aula de curso aí, né? Dos cursos que eu dou, eu falo sobre essas estruturas, então você tá tendo ela de graça aqui para essa situação emergencial aí, beleza? Compartilha, espero você na próxima.